Graças a Deus. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, minha amiga, meu amigo, especialmente você que se encontra nesse instante aflita, desesperada, atribulada. Você tem fé, você é fiel a Deus, mas você está passando por um deserto, passando por um deserto. Queria dizer para você o seguinte: a fé, a gloriosa fé, a poderosa fé, o poder da fé, não é exclusivamente para a gente ficar só curtindo os bons dias, o sol a pino. Não. A fé que Deus nos tem dado, minha amiga, meu amigo, é para sustentar a nossa salvação, é para manter a nossa salvação viva. Olha, se for preciso viver no deserto para manter a fé em atividade, para que não percamos a salvação, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque a salvação é algo eterno. É algo eterno. E esse mundo é algo passageiro. Nossa vida tem prazo de validade. Você sabe disso. Tudo tem prazo de validade nesse mundo, é ou não é? Os produtos que vendem na farmácia, os remédios, os produtos que vendem nos supermercados, tudo nesse mundo, tudo que você toca, que você pega, que você vê com seus olhos físicos, tem prazo de validade. Inclusive a beleza. Você se lembra? Você que está me vendo agora nesse momento, você chegou a me ver com a idade, 20 anos atrás? Eu era outra pessoa, não é verdade? E quando eu tinha 30 anos na minha vida, ainda, olha, eu era limpinho, rostinho limpinho, não tinha papo de peru aqui embaixo, nada disso. Era tudo muito bacana. Mas o tempo vai passando e tudo vai se acabando, a beleza, o cabelo. Eu lembro que na época, nos meus dias áureos de juventude, então eu tinha um cabelo que batia no ombro, muito grande. Hoje, e quando eu penteava, eu tinha que escovar. Olha aí meu cabelo, olha quando eu me casei. Eu tinha 27 anos aí, olha só, veja só que diferença, olha só. Então, minha amiga, você vê a diferença. Hoje, eu penteio meu cabelo, às vezes, com saliva, passo um pouquinho no dedo assim, passo assim, ó, para alisar, para não... Você acha gozado, não é verdade? É gozado mesmo. É a vida é gozada. A vida tudo acaba, tudo tem prazo de validade. Mas a vida eterna que Deus nos dá através da fé, essa força, esse vigor que o Espírito Santo nos dá no Senhor Jesus Cristo, essa não tem prazo de validade, é eterna. Mas para você manter essa salvação viva, atuante, ativa, você tem que passar muitas das vezes pelo deserto. Muitas das vezes não, sempre você vai ter que passar pelos desertos. Todos passamos pelos desertos. Olha, eu tenho servido a Jesus há 54 anos. 54 anos são mais de meio século. É uma glória, né, a gente poder andar todo esse tempo e manter a fé inabalável. Pois é, mas você não sabe quantas lutas, quanto choro, quantos desgostos, quantas decepções, quantas coisas nós vimos, quantas coisas nós presenciamos, quantos problemas trouxeram para nós preocupações, dores de cabeça. E quanto mais jovem na fé, mais inexperiente. Né? E aí, quando a gente está inexperiente,
é difícil a gente manter a confiança em Deus. A gente tem fé, quando a gente é jovem, a nossa fé é ativa, a nossa fé é violenta, a nossa fé é agressiva, vai arrebentar e tal. É assim que a gente funciona. Mas quando a gente é novo também, tem um problema. É difícil ser confiante em Deus. Por exemplo, Davi disse no seu Salmo 40, ele disse, esperei confiantemente no Senhor. Então, a confiança é justamente para isso, para manter a nossa chama acesa, para manter a nossa fé acesa, mesmo nos momentos desgostosos da vida, mesmo nos momentos de tribulações e grandes tribulações, mesmo nos momentos de muitos aborrecimentos. É verdade, minha amiga, meu amigo. Nos momentos difíceis, a gente tem até vontade, tem vontade não, mas a gente pensa em desistir. É ou não é? Às vezes passa pela nossa cabeça, eu vou largar tudo. É isso que o diabo faz. Nos momentos mais difíceis, ele ataca com ideias que venham destruir definitivamente a nossa fé. Foi o que aconteceu com Jesus. Na hora de maior fome, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, então o diabo aparece. Ele tenta, dizendo aquela palavra, se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, pronto, resolve o seu problema. Mas Jesus não podia satisfazer a vontade, os caprichos de Satanás. E você tampouco pode satisfazer os desejos, os caprichos do diabo, dessa voz que diz assim, desiste, desanima, você está desanimado, não adianta, já foi lá, fez corrente, falou com o pastor, falou com o bispo, orou, recebeu oração, mas olha aí, a sua vida não mudou. Não mudou porque Deus não é mágico, Ele não faz as coisas acontecer assim, como mágica. Com Deus a gente tem que confiar. Você tem fé para tomar atitude, mas tem que ter fé, que é a confiança, para manter-se na fé. Você tem que ter fé para manter-se na fé. Então, muita gente tem fé para começar, mas não tem fé para terminar. Tem fé para dar o início, mas não tem fé para continuar. Então, não desanime não, minha amiga. Não desanime não, meu caro. Porque Deus é contigo. Ainda que a sua fé esteja bem pequenininha, bem insignificante, ela está assim bem tênue, está bem fraquinha, mas ela é poderosa. Sabe por que ela é poderosa? Paulo, experimentando também tribulações, problemas, ele disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Você sabia disso? Quando você está fraca, aí é que você está forte. Quando você tem e mantém a sua fé ligada nas promessas de Deus. Portanto, não desanime, não. Eu nem ia falar sobre esse assunto, mas eu achei mais interessante porque eu estou sentindo o Espírito Santo dirigir isso para pessoas que estão me ouvindo nesse momento e que estão passando momentos cruciais, momentos cruéis. Mas Jesus disse, eu passei por isso e venci o mundo. Então eu posso, você pode, nós podemos nos espelhar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos nos espelhar nos apóstolos, o apóstolo Paulo, nos profetas. Nós podemos nos espelhar. Você pode se espelhar em mim, no meu caso, porque você que viu o filme Nada a Perder, você viu as lutas, os problemas, as barreiras, as dores de cabeça, até barata você viu, é ou não é? Imagine, demônio voador, pois é, tudo você viu nesse filme,
nós estamos aqui. Vencemos. Vimos vencendo dia após dia após dia, porque essa é a fé viva, essa é a fé verdadeira. A gloriosa fé não é aquela que alcança mundos e fundos. A gloriosa fé é aquela que faz você manter o que você vai conquistando, pouco a pouco, dia após dia. É como se subisse uma escada. Você, quando a gente sobe uma escada, a gente dá o primeiro passo e sustenta o corpo naquele primeiro degrau. Dá o segundo, sustenta o corpo no segundo degrau. E vai assim por diante. Não é assim que se sobe a escada? Pois é, minha amiga, assim também é a fé. Todo dia você tem um problema, você tem uma situação difícil. Há dias que você não tem nenhum problema, o sol está a pino, está bacana, está tudo legal, você está bem disposta, bem disposto e tal, você tem ânimo para se arrumar, mas tem dias que não dá vontade nem levantar da cama. É verdade ou não é? Dá vontade de ficar dormindo o tempo todo. Por quê? Por causa dos problemas. Mas Deus é com a gente. O Espírito do Altíssimo é com a gente para nos guiar a toda a verdade, para nos fortalecer, para nos consolar nos momentos que a gente está sofrendo, chorando, gemendo. O Espírito Santo é conosco para fazer a gente sorrir. Graças a Deus. Deus abençoe você, minha amiga. Abençoe você, meu caro amigo. Não desanime não, porque essa é a vontade do diabo. E quando você se levanta, pronto, acabou. O diabo sai fora, porque ele fica com raiva de você ter se reanimado. Graças a Deus. Vamos ouvir uma bela faixa musical e voltamos com testemunhos magníficos. Até já. Meu nome é Fabrício Matsumoto e a minha história de vida começa muito difícil, porque a minha infância foi bem sofrida. Eu morava numa casa de aluguel, muito feia a casa. Uma das paredes da casa era de madeira, a madeira estava podre. Ali eu me lembro que quando tinha os tiroteios na rua, a gente se jogava no chão da casa. E ali fui crescendo um jovem inseguro, um jovem sem perspectiva de mudança de vida por causa devido à infância, que foi muito pobre. A cabeça da gente também cresce pobre, né? A gente fica com a mente pobre. Eu vinha ter um filho precoce, né? Esse filho já é grande, de um namoro que não deu certo, e comecei a trabalhar em um outro lugar, que foi meu primeiro emprego registrado. Eu me lembro que eu ganhava 300 e poucos reais, olha só que miséria, 300 e poucos reais. Comecei a me relacionar com uma outra pessoa. Depois de certo tempo de relacionamento com essa outra pessoa, a gente se decidiu casar. A gente decidiu se casar. E aí o que aconteceu? A gente foi morar numa casinha muito difícil, que uma amiga nossa cedeu no fundo do quintal dela, né? Ali um quartinho pra gente morar. Nesse quartinho tinha tudo ali, fogão, geladeira, pia. Ela deixou tudo pra gente ficar um tempo ali, porque ela viu a nossa necessidade. Nesse relacionamento a gente veio a ter muitos problemas, porque eu enxergava coisas onde não existia. E meu relacionamento foi se afundando cada dia mais. A gente vivia uma miséria dentro dessa casa. Eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão profunda. E até o ponto de a gente pegar o resto da comida dos funcionários onde a gente trabalhava e a gente levar para casa para a gente comer. A minha esposa não conseguiu. Ela pediu o divórcio. Ali foi um dos meus maiores fundos de poço, porque imagina, né? Da pobreza, da miséria, dívida, toda aquela situação, inseguro e ainda perdendo o casamento. Ali o chão saiu dos meus pés. Aí que a gente se sente mais derrotado ainda, porque a gente casa e não é para separar, né? Então imagina para um homem, né, que teve a missão de criar um lar, de criar uma família, de ser o provedor dessa casa, não conseguir trazer nem o básico para dentro dessa casa. Então eu era muito pobre mesmo. O meu interior eu era miserável, eu vivia uma miséria dentro de mim, porque era um vazio tão grande, uma dor tão profunda, que a minha alma ela chegava a gritar, o meu interior gritava. Até que eu conheci uma fé que mudaria a minha vida. E me apresentaram um altar.
o altar da Igreja Universal, que ali começou a haver uma mudança no meu interior. Cada dia que se passava, aquela depressão profunda que eu tinha foi dando espaço para o ânimo, foi dando espaço para a força, foi dando espaço para a firmeza. A síndrome do pânico sumiu. Os meus medos, traumas, complexos que eu trouxe da infância foram indo embora. E eu passei a conhecer uma riqueza na qual nunca foi me apresentado. Nunca eu imaginei que eu fosse conhecer. E ali o meu interior foi mudado. Mudou tudo dentro de mim. Eu passei a sonhar novamente. Eu ouvi a mensagem de que tudo era possível se eu cresce. Até que eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu não tinha material para trabalhar. Eu ia a alguns clientes, porque como eu trabalhava em restaurante, eles me chamavam para ir para a casa deles e falavam, vem aqui em casa fazer comida para mim. Eu falava, poxa, mas eu não tenho os aparatos ali para fazer a comida na tua casa. O pessoal falava, só vem com a comida e você, o resto a gente se vira. Eu ia lucrando o dinheirinho, esse dinheirinho eu era fiel, eu separava a primeira parte de Deus, eu ofertava, cumpria meus propósitos e ali também o que sobrava eu investia no meu material. Hoje eu tenho a minha empresa, o meu restaurante. Eu fui convidado para ser sócio de um restaurante, foram investidos 3,5 milhões de reais em um dos melhores quarteirões de São Paulo, no bairro dos Jardins, entre a Alameda Lorena e Oscar Freire. Para quem era miserável, o altar me deu visão de enxergar um futuro. Tenho uma participação em um restaurante em Belém do Pará. Estou para inaugurar daqui uns dias mais um restaurante, próximo ali nos Jardins também, um bairro nobre, né? E presto consultoria, que é considerado um serviço intelectual. Uma pessoa que não tem estudo, prestar serviço intelectual. Só o altar pode capacitar uma pessoa para isso. Um dos pontos da minha vida que era totalmente frustrado, eu era miserável no amor, eu tinha sede de ser amado, mas não era amado, e a partir de agora eu sou amado. Eu tenho um casamento, eu tenho uma família, mas eu tenho o mais importante, que é o Espírito de Deus, que é quem me dá força, que me dá visão. Hoje Deus me tirou da pobreza e eu tenho a maior riqueza, que é a presença dEle. O pior pobre é aquele que aceita a pobreza. Mas se você é pobre e não aceita a pobreza, o altar te encontra, ainda que seja no lixo, e te ergue para você ser um vencedor e rico, assim como eu. Você notou o que ele falou? Ele disse, olha, eu comecei pobre, na miséria. Ele disse, eu não tinha estudo, não tenho estudo. E quando a gente está na pobreza, a pobreza cresce na nossa cabeça. Isso que me chamou a atenção. Então, é muita gente pobre, mas paupérrima mesmo, miserável. Cada dia que passa fica mais pobre dentro da sua cabeça. Por quê? Porque vai desaparecendo a esperança, vai desaparecendo a fé, vai desaparecendo tudo de bom dentro dela. E a pobreza, né? Aquele pensamento de que nasceu pobre, vai morrer pobre, aquilo vai crescendo, e é difícil segurar. Só foi capaz de parar essa miséria, essa pobreza, quando ele ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é ensinada com critério, com sabedoria, com fé, então ela traz a fé, ela traz o seu espírito, que é a fé. O espírito da palavra de Deus é o espírito de Deus. Então, quando a pessoa é humilde para absorver a palavra de Deus e colocá-la em prática, então a miséria vai
desaparecendo, vai saindo, pouco a pouco a pobreza vai desaparecendo e a riqueza da fé, a riqueza de Deus vai entrando dentro da cabeça da gente e aí tudo se torna possível. Vamos ver o que aconteceu também com a Cristiane. Mas antes de nós assistirmos o testemunho da Cristiane, eu queria que você prestasse atenção. Neste domingo, nós estamos convocando, fazendo um desafio ao pobre. Nós vamos torcer por você que é pobre. Pobre, 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 pobre. Você que é pobre, seja de espírito, seja de dinheiro, seja de saúde, seja do que for, da vida sentimental, seja uma família pobre, pobre de amor, pobre de respeito pessoal. Este domingo será um domingo especial para você, porque nós vamos botar a boca no trombone, vamos orar, clamar, pedir para que o espírito da riqueza venha possuir você. Agora sim, vamos ouvir o testemunho da Cristiane. Meu nome é Cristiane Lucino, tenho 39 anos, sou da cidade de Paulínia. Eu tive uma infância normal, né? Uma infância normal como todo mundo tem. Tinha muitas restrições, sim, né? Porque vivíamos sempre no limite. Só que as minhas escolhas começaram a serem erradas a partir da minha juventude, né? Onde eu conheci uma pessoa e me casei com ela. Foi aí que começou realmente a minha pobreza. Eu era pobre de atenção, pobre de amor, pobre de respeito, pobre de fidelidade, pobre de companheirismo. Então, na verdade, esse casamento eu vivi face a face com a pobreza. Eram agressões verbais, que com o tempo se transformaram em agressões físicas. Fui traída, recebi agressões físicas na rua, né, onde o meu rosto foi desfigurado, porque na época, né, eu tinha descoberto traições da parte dele e eu resolvi me separar. E a maior humilhação que eu passava na minha casa é que eu vivia numa casa cedida, no fundo da casa dos meus pais. Então, assim, já era pobre financeiramente falando, porque não tinha uma casa, era uma casa cedida pelos meus pais. Então, além de passar essa privação financeira, eu passava vergonha, porque é triste para quem é humilhado, agredido na frente dos próprios pais. Isso é muito triste, porque os pais, eles querem o bem para o filho. E eu recebi o contrário. Era humilhada, era agredida na frente dos meus pais. E isso me deixava cada vez mais triste, que eu cheguei ao ponto de entrar em depressão por causa disso. Eu não me cuidava, não gostava de me olhar no espelho, não gostava de conversar com as pessoas, porque eu sabia que todos sabiam a vida errada que meu esposo vivia lá na rua. Então, como eu sabia que todo mundo sabia e eu era coitadinha da situação, eu não queria conversar com ninguém. Eu me tornei uma pessoa muito triste, muito vazia, e os problemas dentro de mim, internos dentro de mim, só aumentavam. Na minha vida, nada fazia sentido, né? Eu não via alegria em nada. Eu era pobre na vida amorosa, na vida familiar, na vida financeira e também pobre na saúde. Eu descobri um nódulo no seio, né? E aí é como se tivesse tirado o chão dos meus pés. Somente a pessoa que é diagnosticada com um nódulo no seio, né, que é um câncer, sabe o que eu estou falando. A partir dali, a minha mente mudou. Meus pensamentos começaram a ser outros. Eu comecei a colocar em prática, né, esses novos pensamentos e comecei a fazer escolhas novas, escolhas certas. Eu comecei a me enxergar, né, como pessoa e comecei a me amar, a me cuidar, a olhar para mim, a saber, a entender que eu merecia ser feliz, que eu tinha chance de ser feliz, que essa pobreza que tinha dentro de mim, da autoestima baixa, de nunca achar que tudo de ruim aconteceria comigo, que eu seria infeliz para o resto da minha vida, isso mudou, foi mudando dentro de mim. Deus me mostrou que eu poderia sim ser uma pessoa diferente. Hoje eu tenho a minha casa própria,
né? Estou fechando o negócio de mais uma. Então, assim, tudo que era pobreza na minha vida, hoje eu tenho a riqueza em todos os sentidos da minha vida. Que antes que eu não tinha sonhos, eu comecei a sonhar. A fé me capacitou para vencer a depressão, né? Vencer na saúde, que hoje sou completamente curada, não tenho mais depressão. A minha casa, existe a felicidade, existe a paz. Hoje eu sou rica no meu casamento. Eu sou rica em atenção, sou rica em amor, sou rica em companheirismo. Então, tudo que eu era pobre na minha vida amorosa, hoje eu sou rica. Antigamente, que eu não tinha sonhos, hoje, todos os sonhos que um dia eu sonhei, eu consegui realizar. E eu tenho certeza que na fé, com a fé, eu posso mudar a minha situação. Qualquer situação de pobreza, ela pode ser transformada em riqueza. Através do Espírito de Deus, que é a minha maior riqueza, eu me tornei rica em todos os sentidos da minha vida. Maravilha. Olha, quando coloca os testemunhos e o versículo bíblico, vamos colocá-lo agora, por exemplo, Deus não escolheu Deus os pobres do mundo, vamos colocar. Essa palavra é tão gloriosa, tão bacana, ela enche o nosso ser de espírito, de vida, porque é a palavra de Deus, porventura não escolheu Deus aos pobres. Foi Deus que escolheu os pobres. Ele não fez os pobres, ele não faz pobre. Ele faz ricos, ele faz pessoas ricas. Não quer dizer que os ricos desse mundo tenham sido feitos por Deus, mas ele faz pessoas ricas, ele pega os pobres e faz essas pessoas ricas. É isso que Deus faz. E essa palavra é para todo mundo. É para quem crê. Quem crê, recebe-a e faz dela o seu sustento, a sua vida, a sua força. Amiga e amigo, Deus, se você é pobre, mas bispo, eu tenho dinheiro, eu sei, às vezes você é tão pobre que só tem dinheiro e pensa que só isso é o suficiente. Mas você que é pobre, todas as pessoas que são pobres sabem que são pobres, seja de dinheiro, seja pobre de amor, seja pobre de saúde, seja pobre lá o que for, seja lá o que for. Deus é vigor, é vida, é riqueza, é grandeza, porque Deus é grande, Deus é o sobrenatural, Deus é o Todo-Poderoso e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Como é que uma pessoa que se chama filha de Deus pode glorificá-lo se essa criatura está descendo no sepulcro? Como? É possível alguém glorificar a Deus descendo na sepultura? Claro que não. Deus então levanta das sepulturas aqueles que estão na miséria, na pobreza, na desgraça, no desamor, sem compreensão. Você não tem ninguém nesse mundo, mas o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa a ser o teu marido, o teu companheiro, o teu parceiro, o teu aliado, para fazer de você uma nova vida. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o Dia do Pobre. Você é o nosso convidado. Vamos assistir mais testemunho para que você veja que Deus é grande. Eu sei que há aquelas pessoas que sofreram com as notícias falsas ou fake news, mas chegaram na igreja e mudaram, tiveram suas vidas transformadas e hoje são testemunhas vivas contra fake news. Vamos assistir. Meu nome é Enilson Pereira Melo Betel. Sou empresário, tenho 50 anos. Antes de conhecer a Universal, eu era um crítico férreo, né? Por quê? Eu era de outra denominação. E lá era normal falarmos mal do bispo, né?
Então, nós falávamos, olha, está vendendo lote no céu. Uma vez eu encontrei um jornal numa panificadora, e esse jornal estava a foto do bispo, era de uma igreja, inclusive, da minha denominação, de um pastor de uma denominação. Ele fez esse jornal já de outra igreja, né? E lá estava escrito assim, a foto do bispo bem grande na capa do jornal, escrito assim, o charlatão do século, né? Vende-se lotes no céu. Aqui ele aparece pregando para uma multidão. Então, assim, e quando eu achava alguém da Universal, eu caía matando, né? Você deu o que hoje pro bispo? Você foi roubado, né? Aqueles bandos de ladrão fica roubando, vendendo bênção. Tudo que você assistia na televisão era falando mal do Bispo Macedo e da Universal. Aquelas imagens criadas, aquelas notícias criadas. Quer dizer, eu apoiava aquilo, né? Aquelas notícias falsas e vibrava muito. E eu mesmo falava, aproveitava, quando eu ouvia uma notícia daquela, eu fazia questão de esparramar aquilo, né? Soltar mesmo, falar para meus amigos, reunia 2, 3 amigos, reunia no futebol, reunia alguma outra coisa. A notícia era aproveitar e falar mal mesmo, né? E mais interessante disso tudo que eu acho é que eu tinha era inveja, porque a Universal crescia muito, o bispo crescia muito, pregava um evangelho verdadeiro que hoje eu conheço, né? E eu era vazio, então, por inveja, eu aproveitava tudo aquilo e também anunciava e aumentava mais um pouquinho para poder justamente denegrir o máximo possível a imagem do bispo e também a imagem da Igreja Universal. Porque eu fiquei 27 anos numa igreja evangélica e não aprendia nada e via a minha igreja lá com uns 30, 40, 50 membros, uma igreja lá de 20 anos com 30, 40, 50 membros, as mesmas pessoas, aquela mesma coisa lá. Aí o que acontece? Eu via vi uma reportagem lá, o Maracanã cheio lá, com não sei quantas mil pessoas, né? Aí eu acho que eu tinha era inveja, por isso que eu falava mal. Eu era invejoso, eu era um religioso e a minha vida era uma desgraça. Eu tinha uma vida totalmente perturbada, devendo mais de 1 milhão, casamento destruído, tudo que de ruim tinha na minha vida. Uma amiga chamou ela para a Universal. Inclusive, nessa época, a gente estava com a vida separados, nós estávamos com a vida toda destruída, a gente brigava tanto, ela tinha tanta depressão que ela chorava debaixo da cama e eu já estava fora de casa, a vida toda destruída, né? A empresa falida, devendo muito, ameaça de morte, todas as coisas ruins possíveis nós tínhamos. E o pastor fez um desafio, olha, se a sua vida não mudar, tiro a gravata, alguma coisa dessa natureza. Ele fez um desafio para ela. Ela falou assim, eu vou aceitar o desafio desse pastor para provar para ele que ele é um charlatão, que ele está mentindo. E ela pegou o envelope, levou o envelope, ela chegou nele e falou assim, o senhor está querendo me vender bênção, é? Eu sou uma evangélica, eu sou uma crente, eu conheço disso. Aí ela falou assim, eu vou só para desmascarar esse pastor. Aí ela pegou, a gente tinha um dinheiro para receber, ela recebeu o dinheiro e ela falou que era santa até, inclusive. Na época, ela pegou esse envelope e chegou e cumpriu o voto. Só que esse voto que ela cumpriu era um dinheiro meu e dela, era um dinheiro da alocação de um ônibus que a gente tinha. Aí cheguei no outro dia em casa, eu falei, eu vim buscar meu dinheiro, tal, a metade sua, a metade de mim. Ela falou assim, olha, eu entreguei tudo lá no altar da igreja, lá botei envelope, entreguei tudo. Eu falei, tá bom, beleza, fazer o quê, né? Naquele momento Deus já respondeu a oração dela, aquela pessoa que eu ia até matar ela por causa de dinheiro, sei lá. Só que eu vi a mudança nela. Aí um dia eu fui, aí eu conheci a Universal. Participei de todas as campanhas, fiz todas as campanhas, a minha vida mudou. Para quem devia 1.100.000 e tinha agiota, a empresa falida, hoje eu tenho uma vida regalada, abençoada, porque eu sou fiel e o bom é que eu aprendi a usar a fé verdadeira. Eu larguei de ser um religioso para viver do altar. Meu casamento é um céu aqui na terra, né? E meu casamento é maravilhoso, a minha esposa é maravilhosa, é uma mulher de Deus. Sou muito feliz, para quem ela chorava debaixo da cama, hoje chora mais nos meus braços de amor, de alegria. A minha vida, quando eu estava daí, desse lado, ela era ruim, não era nada, eu não era nada. A minha vida, agora eu estou de cá.
Então olha para a minha vida, vem para cá, conhece e depois você tira a sua própria conclusão. Uma das coisas, quando eu conheci o Bispo Macedo, uma das coisas que me impactou foi a humildade dele. Eu tive o prazer e o privilégio de um dia, em conversa com ele, né, eu pedi perdão para ele. E agradeci ao mesmo tempo, porque ele roubou minha alma do inferno. Mesmo sendo religioso, lendo a Bíblia, orando, jejuando, mas eu não tinha o que eu tenho hoje, que é o Espírito Santo morando dentro de mim. Então, eu convido você, eu desafio você, que é crítico, que continua na religiosidade, a conhecer, a abrir o seu coração, abrir a sua vida para o Espírito Santo. Venha assistir uma reunião com a gente. Venha e conheça. Faz igual eu fiz. Aí depois você vai tomar a sua própria conclusão, igual eu faço hoje. Meu nome é Luciana Silvério, eu tenho 39 anos e sou de Belo Horizonte. Eu conheci o Senhor Jesus com 18 anos. Eu cheguei na igreja com a minha vida toda destruída. Eu e minha família servíamos aos encostos e assim, miséria, destruição, briga. E eu encontrei na Igreja Universal um Deus que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E assim, um Deus que transformou a minha vida. E nesse período eu fui levantada obreira, depois de um ano de igreja, servi ao Senhor Jesus durante 11 anos. Foi quando eu tive assim, várias decepções na minha vida sentimental. E uma delas eu deixei levar, eu deixei entrar no coração. Eu achei que Deus tinha sido injusto comigo, mas na verdade Ele nunca foi. Ele sempre deu sinais, mas eu quis agir pelo meu sentimento. Eu achei que com a força do meu braço eu poderia mudar a situação. E assim, eu tive uma grande decepção. E o momento que eu me entreguei, que eu tirei os olhos de Deus, foi quando eu entrei num verdadeiro inferno. Eu cheguei num estágio assim de só pensar em morte, suicídio. Eu tive minha família toda destruída, minha vida financeira, vida sentimental. Eu cheguei ao ponto de tentar cometer suicídios várias vezes. Comecei a ter depressão, quase fui internada numa clínica psiquiátrica. Por vontade própria, eu cheguei a fazer vários exames, os médicos falavam, Luciana, você não tem nada. E eu falei, não, então eu tenho plano de saúde, eu vou pedir para me internar. Porque eu estou com sinais que eu estou tentando tirar a minha vida e não existe remédio que solucione o meu problema. E assim, eu comecei a ter insônia. Eu lembro que eu passei uma semana sem pregar os olhos. Eu não sabia o que era dormir nem de dia, nem à noite, eu não cochilava. E no final de semana eu não aguentava mais. Eu sabia que a morte, ela estava muito próxima de mim. E naquela noite eu não aguentava mais. Aí foi aí que eu clamei a Deus. Aí sim, eu pedi para Deus ter misericórdia de mim. Falei, meu Deus, eu só quero uma coisa, uma chance. Eu não quero nada, Deus. Eu não quero nada. Eu só quero uma coisa. Força para voltar. Força, meu Deus. Ter a oportunidade de ter o que eu tinha antes, que era tão valioso. E eu não tinha noção. Eu lembrei que uma das igrejas universais começava mais cedo, que era 6 horas da manhã. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a chegar na igreja. Na hora que eu cheguei, eu já me senti vitoriosa. Só de colocar os pés lá dentro. E assim, eu já saí diferente. Eu fui disposta a pagar o preço que fosse preciso. O preço que fosse preciso. O que fosse preciso fazer, eu fui determinada, eu vou fazer. Eu vou fazer custe o que custar, porque eu só quero uma coisa. Eu só quero Deus na minha vida, nem que eu morra hoje, mas que eu morra com Ele. Só isso que eu queria. E nessa volta, nossa, meu Deus, foi a melhor coisa da minha vida. Eu falo que eu estava tão cega que eu tinha esquecido como que era tão maravilhoso ter Deus.
Eu deixei tudo, eu me lancei. Eu lembro que eu levantava de madrugada, eu falava, meu Deus, eu não vou buscar o Senhor de qualquer jeito. Eu levantava, eu lavava o meu rosto para me despertar, eu escovava os dentes, eu arrumava o cabelo, eu trocava de roupa, eu começava a buscar, eu não via nem a hora passar. Às vezes eu ficava assim 1 hora buscando. E assim, eu ainda não tinha o Espírito Santo, mas eu já era uma pessoa diferente. Eu cheguei assim, os problemas continuavam os mesmos, mas eu estava diferente. Então assim, a minha visão mudou completamente. E eu lembro que num domingo, meu Deus, foi o melhor dia da minha vida. Eu estava buscando, eu lembro que vinha aqueles pensamentos, você não merece. Aí começou a vir as lembranças, olha, você já fez isso, fez aquilo. Eu lembro que eu parei e falei, olha, Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu não mereço nada, eu sou a pior criatura aqui, mas eu só quero uma coisa, que o Senhor venha esquadrinhar o meu coração. Olha para a sinceridade do meu coração. Até eu estou aqui, eu sei que tem pouco tempo, mas o Senhor pode ver que eu não quero nada, meu Deus. A única coisa que eu quero é o Teu Espírito. É ter um reencontro com o Senhor. E comecei a buscar. Meu Deus, foi o melhor dia da minha vida. Para mim, eu achava que era impossível eu ter o Espírito Santo novamente. E assim, olha, hoje eu posso te dizer que eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho vida. Tudo mudou. Tudo mudou, eu durmo muito bem, eu sou uma outra pessoa, eu tenho outra visão diante das situações, dos problemas. Eu quero viver, eu quero falar para as pessoas o que Deus fez comigo. Não falar o que eu conheço de Bíblia, do que eu ouvir falar, mas falar a experiência que eu tive com esse Deus. Porque eu sei o que é ir no inferno, no mais profundo do inferno. Mas eu sei também como é ser tirada de lá. A partir do momento que, igual eu te falei, a gente voltar não para solucionar problemas, mas para se entregar. Graças a Deus. Nós vamos fazer a oração por você daqui a pouquinho. Você pode preparar o seu copo com água, nós vamos clamar a Deus por você. Agora, você sabe que eu estava assistindo esses testemunhos e uma das palavras que mais tocou em mim foi a mulher falando para si mesma, eu vou fazer um desafio com esse pastor. Eu vou provar para ele que ele é um farsante, que ele é um falso profeta, que ele é um enganador. E quando a pessoa chega a esse ponto de fazer um desafio, provar a Deus, provar o servo de Deus, provar a palavra, porque na verdade o servo de Deus prega a palavra de Deus. Então quando a pessoa prova o servo de Deus, está provando a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então quando a pessoa chega ao ponto de falar, tudo ou nada, ou é ou não é, eu quero ver se é verdadeiro, então ela está esboçando, manifestando, exprimindo a fé pura, a fé sincera, a fé que é ou não é. Essa é a fé que nós desafiamos você, minha amiga, meu amigo. Você é pobre, pobre, pobre. Seja de amor, seja de saúde, seja de dinheiro, seja de família, seja do que for. Você é pobre, então vamos fazer um desafio com Deus. Porque se Ele escolheu aos pobres deste mundo, Ele escolheu você, ou não foi? Aí você pode chegar diante do altar e falar, Senhor, o Senhor disse que escolheu aos pobres para fazer os ricos, então eu estou aqui. O que o Senhor vai fazer da minha vida? Agora eu quero ver o Senhor manifestar. Faça isso. Faça isso. E não fique com medo, não. Não fique com receio, não. Se você estiver fazendo uma coisa errada, eu pago esse pecado por você. Eu pago ele por você, tá ligado? Então, faça isso. Neste domingo, venha para desafiar aquilo que Deus prometeu. Fazer do pobre rico. Fazer de você uma pessoa rica. Você vai vir para fazer um desafio com Deus. É tudo ou nada, ou é ou não é. Eu sou mendigo, eu sou pobre, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu sou miserável, eu sou desgraçado. Eu quero ver se Deus vai fazer, se esse Deus que está aí, da Igreja Universal do Reino de Deus, funciona mesmo, se a palavra dele é verdadeira. Venha provar essa palavra
que o Senhor disse que escolheu os pobres deste mundo para fazê-los ricos e fazê-los ricos desse mundo, não é rico no mundo vindouro, não, porque lá no mundo vindouro todos serão ricos naturalmente. Eu quero ser rico aqui nesse mundo. Enquanto eu viver aqui, eu quero comer melhor, eu quero comer o que Deus tem feito. Ele disse, aquele que me obedecer comerá o melhor desta terra. Então, eu quero comer o melhor desta terra. Então, venha fazer um desafio com ele, um desafio com a palavra dele. Agora nós vamos falar com ele em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos unir a nossa fé agora. Meu Deus e meu Rei, bendito, exaltado, magnificado, engrandecido, é o Senhor soberano de Israel, o Senhor dos senhores, o Deus da glória. Eu sei que neste momento, enquanto nós estamos falando contigo, os teus ouvidos estão atentos. Não porque nós tenhamos algum mérito, não é isso, mas porque nós cremos na tua palavra, nós acreditamos na tua palavra. A tua palavra é verdadeira. Passam os céus e a terra, mas a tua palavra jamais vai passar. Nada, tudo pode falhar nesse mundo, tudo, menos o cumprimento da tua promessa. O Senhor disse que escolheu os pobres desse mundo para fazê-los ricos na fé. Ricos na fé significa rico em tudo. Rico em tudo, porque a fé nos dá acesso ao amor, à família, às condições econômicas, à saúde. A fé nos dá acesso a tudo o que nós precisamos deste mundo. Então, nós sabemos que essa riqueza da fé que o Senhor dá para os pobres tem que acontecer. E neste domingo, meu Pai, nós estamos fazendo um desafio. Nós estamos convocando os pobres, miseráveis, os mais infelizes, o que este mundo tem rejeitado. Nós estamos chamando esse pessoal para fazer um desafio contigo, com a tua palavra, e mudar a vida delas neste domingo. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço também por essas pessoas que já são ricas da fé, mas estão passando pelos momentos difíceis, momentos tempestuosos, estão passando por desertos, estão sendo invadidas por pensamentos negativos, pensamentos de desânimo. Ó Espírito Santo, venha sobre o teu povo, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus servos, venha sobre todos os que participam desta oração agora. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, suplicamos e agradecemos antecipadamente em nome do nosso Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós estamos vendo aí a Jerusalém física, mas a Jerusalém que nós vamos morar por toda a eternidade, ela é lá no céu. Foi preparada para receber aqueles que se mantiveram fiéis até o fim, que começaram bem e continuaram e perseveraram, atravessaram desertos, tempestades e se mantiveram na fé até que chegaram lá. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.